Aninhado no coração do Nordeste brasileiro, o Ceará é um estado que conquista pela beleza exuberante e a força da sua gente. Conhecido pelas praias que parecem saídas de um sonho, pela cultura vibrante e por uma história marcada por lutas e superação, o Ceará guarda a essência verdadeira do Brasil. Imagine só, são 148.825,6 quilômetros quadrados de pura riqueza, abraçando mais de 9 milhões de corações cearenses. Fortaleza, a nossa capital, é uma metrópole que pulsa cultura e energia, com uma economia que não para de crescer. Mas o Ceará, meus amigos, vai muito além da capital. É um mosaico de paisagens, culturas e histórias que se revelam a cada cantinho, do sertão árido ao litoral que se banha no Oceano Atlântico. Ao longo dos séculos, o Ceará viu passar povos e culturas que moldaram a sua identidade única. Dos primeiros habitantes indígenas, passando pelos colonizadores portugueses, até os migrantes que buscaram um futuro melhor em suas terras, o Ceará se tornou um caldeirão cultural, rico em tradições, costumes e sabedoria. A história do Ceará é uma tapeçaria de momentos de fartura e de dificuldade, que moldaram a resiliência e a força do seu povo. As secas, que ao longo dos séculos visitaram o estado, testaram a capacidade de adaptação e a esperança dos cearenses. Mas foi na união e na fé que eles encontraram a força para superar qualquer desafio. Antes da chegada dos portugueses, a terra que hoje chamamos de Ceará era habitada por diferentes nações indígenas. Os potiguaras, os tabajaras, os cariri e os inhamuns, entre outros, ocupavam diferentes regiões do estado, cada um com seus costumes, crenças e jeitos de levar a vida. Esses povos viviam em harmonia com a natureza, de onde tiravam o seu sustento. A caça, a pesca e a coleta de frutos silvestres eram atividades vitais para a sobrevivência. A agricultura também era praticada, com o cultivo de mandioca, milho e feijão, alimentos que estavam na base da alimentação indígena. A vida social era organizada em aldeias, lideradas por caciques que detinham o poder político e religioso. A cultura indígena era rica em rituais, danças e cantos, que celebravam a vida, a natureza e os antepassados. Os pajés, figuras importantes na hierarquia social, eram responsáveis por curar doenças, realizar rituais e intermediar a relação entre o mundo material e o espiritual. A chegada dos portugueses no século XVI marcou o início de um período de grandes mudanças para os povos indígenas do Ceará. A colonização trouxe consigo a exploração dos recursos naturais, a imposição da cultura europeia e a escravização dos índios. O interesse de Portugal pelo Ceará começou no século XVI, movido pela busca por novas terras e riquezas. As primeiras expedições portuguesas encontraram resistência dos povos indígenas, que defendiam seus territórios e modos de vida. Mas a colonização do Ceará só se consolidou no século XVII, com a construção do Forte de São Sebastião, em 1603, que deu origem à cidade de Fortaleza. A ocupação portuguesa foi marcada por conflitos com os indígenas, que lutaram bravamente contra a invasão de suas terras. A exploração da mão de obra indígena e a imposição da cultura europeia tiveram um grande impacto na vida dos povos nativos, que foram devastados por doenças, guerras e escravidão. No início, a economia colonial no Ceará se baseava na exploração do pau-brasil, uma madeira de lei muito valorizada na Europa. A pecuária também se desenvolveu rapidamente, tornando-se uma atividade econômica importante. A criação de gado ocupou vastas áreas do sertão cearense, impulsionando a ocupação do interior do estado. A colonização portuguesa moldou a sociedade, a política e a economia do Ceará. A sociedade colonial era marcada pela desigualdade social, com os portugueses ocupando os cargos de poder e os indígenas e africanos escravizados, relegados à condição de mão de obra explorada. Ao longo do século XVIII,
O Ceará viveu um período de relativo crescimento econômico, impulsionado pela produção de algodão e açúcar. O algodão, em especial, ganhou destaque, tornando-se um importante produto de exportação. A procura crescente pelo algodão cearense, impulsionada pela Revolução Industrial na Europa, trouxe prosperidade para a região. No entanto, o desenvolvimento econômico do Ceará era constantemente ameaçado pelas secas cíclicas que assolavam a região. A irregularidade das chuvas e a aridez do clima impunham sérias dificuldades à agricultura e à pecuária, provocando longos períodos de fome e miséria. As secas provocaram grandes migrações, com milhares de cearenses deixando suas terras em busca de uma vida melhor. O destino? Principalmente a região amazônica, onde a extração da borracha oferecia novas oportunidades de trabalho. As secas também moldaram a cultura e a identidade do povo cearense. A luta pela sobrevivência em um ambiente tão desafiador forjou um povo forte, resiliente e solidário. A fé e a esperança em dias melhores se tornaram pilares na vida do sertanejo, que buscava na religião e na família forças para superar as adversidades.